Olá pessoal, Gustavo Machado, canal Orientação Marxista. Eu abri uma nova série aqui no canal a respeito de religião e ciência, inicialmente motivada, conforme eu já anunciei no vídeo anterior, num debate que aconteceu no podcast Inteligência Limitada sobre evolução e criação, Big Bang e design inteligente, e por aí vai. O primeiro vídeo ele foi direcionado diretamente ao Jaime, ao Sacana e ao Pirula, no sentido de dar algumas contribuições que eu julguei que eu poderia fazer a respeito da característica desses defensores da criação imediata de todo o universo, de toda a Terra, de toda a vida, do design inteligente, etc. Esses dois vídeos que eu vou fazer agora, esse e um próximo que ainda vai sair, eu vou entrar mais numa perspectiva da história da ciência, por assim dizer, num debate sobre aspectos específicos do conteúdo do que foi tratado. Esse vídeo que eu vou fazer hoje, que é sobre a tal da falseabilidade, seria o terceiro vídeo dessa série. Eu resolvi passar ele para segundo lugar. O impasse surgiu porque, do ponto de vista lógico, o próximo vídeo que vai vir deveria ser o anterior, porque eu vou tratar de hipótese e teoria científica. O que é uma hipótese e o que é uma teoria científica? Na verdade, não é só teoria científica, que é algo muito mais rigoroso do que as pessoas pensam. Também as hipóteses científicas, que merecem esse nome. Mas eu resolvi passar esse vídeo que eu vou tratar hoje para o segundo lugar, porque ele vai tratar de aspectos da história do desenvolvimento da ciência, tomando aqui a física como referência, mas poderia ser a biologia, por exemplo. E esses aspectos históricos eu cheguei à conclusão de que eles deveriam ser apresentados primeiro. Tá? Então, ainda que nesse vídeo eu vou assumir alguns aspectos que só no próximo vídeo eu vou poder discutir, mas dá para acompanhar sem nenhum problema, em cima, inclusive, de uma das questões que perpassou todo esse debate e que perpassa todo esse debate que existe entre uma concepção religiosa, dita científica, da existência do universo, do homem, da Terra e etc., e a científica propriamente dita, que é a ideia de falseabilidade. Eu já vou adiantar aqui para vocês. Nenhuma teoria científica, ela pode ser falseada pelo uso de exemplos 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100, 1000 exemplos que ela supostamente não explica, ou mesmo não explica, e mesmo que se esses exemplos contradizem a teoria científica. Mas de jeito nenhum, jamais, tá? Então, hoje a ciência está muito apegada a essa ideia de falseabilidade, que na verdade nunca foi usada ao longo da história da ciência, ou se foi de maneira completamente diferente do que as pessoas normalmente entendem disso. E nesse debate, esse tema prejudicou completamente o andamento do debate, no meu modo de ver, porque a turma criacionista ficou lá dando exemplozinhos, né? 1, 2, 3, 4 e 5. No varejo, segundo o método da pedreira, conforme eu expliquei antes, que supostamente falseavam o Big Bang, que supostamente falseava a teoria da evolução, e etc. Então, eu já vou adiantar aqui para vocês, tá? Toda ciência, toda teoria científica, ela é digna desse título por aquilo que ela explica, por aquilo que ela tem de verdadeiro, e não por aquilo que ela não explica. Foi assim ao longo de toda a história e vai continuar sendo, e a gente vai entender isso com uma sucessão de exemplos concretos tirados da história da física, de Aristóteles até a contemporaneidade, tá? Então jamais uma teoria foi derrubada porque se mostrou um caso, 10 casos, 100 casos que sejam, que aquela teoria não se aplicava. Então, por que isso acontece? Então eu vou trazer aqui alguns comentários prévios para a gente entender por que isso acontece, e depois a gente vai ver na prática como que a ciência se desenvolveu, e em que sentido a ciência foi sim, e até hoje em certo sentido, pode-se dizer que ela continua sendo muito influenciada por concepções religiosas, mas ainda assim o pensamento científico pode ser separado completamente dos dogmas religiosos. Então a gente vai entender isso aí também, tá? Mas o primeiro aspecto que eu queria mencionar como preâmbulo, vamos dizer assim, ao conteúdo desse vídeo propriamente dito, é que não se enganem, sobretudo em ciências naturais, tá? O nosso conhecimento, o que nós não conhecemos, é muito, mas muito,
mas muito, muito, muito maior do que o que a gente conhece. Talvez a gente possa dizer que o que nós conhecemos em ciências naturais, perto da quantidade de fenômenos que existem por ser explicados, é praticamente nada. Praticamente nada. E a gente tem uma impressão de que nós conhecemos tudo, ou quase tudo, de ciências naturais, porque a gente sempre avalia o estágio do nosso conhecimento em comparação com o período anterior. Então, nesse sentido, não há a menor dúvida. Se nós pegarmos o que nós conhecemos de biologia, de arqueologia, de física, hoje, e compararmos com 100 anos atrás, você vai ficar estupefado. Caramba, como sabemos mais coisas hoje? E se você jogar para 200, 400, 500, 2.000 anos atrás, essa diferença vai ficar ainda maior. Isso não acontece porque há necessariamente uma tendência necessária de evolução no pensamento científico. Porque, evidentemente, conhecimentos podem ser perdidos, né? Se nós não nos apropriarmos do que foi conhecido no período anterior, não há evolução na ciência, né? E isso aconteceu em vários momentos na história. Por exemplo, em muitos aspectos, não em todos, mas se pegarmos o que era o conhecimento científico que os gregos tinham há 2.000 anos atrás, em muitos aspectos, 1.000 anos depois, 500 anos depois, até 1.500 anos depois, muita coisa tinha sido perdida. Agora, há um aspecto evolutivo na ciência nesse sentido. Nós podemos aprender com o que os nossos antepassados aprenderam, nós podemos aprender com eles, mas nós não podemos aprender com as pessoas que ainda estão por vir, né? Então, evidentemente, que a possibilidade de uma evolução do pensamento científico ela está colocada porque nós podemos acumular o que foi aprendido no passado e assim rumar mais conhecimentos, enquanto o contrário é impossível, né? Não tem como a gente aprender com cientistas do futuro. Isso é um pouco óbvio, evidentemente. Mas então, o simples fato de que nós desconhecemos muito mais do que a gente conhece já indica de antemão que, em hipótese alguma, a teoria pode ser falseada simplesmente citando elementos que a gente ainda não explica. E só para me dar evidências, tá, do quão pouco nós conhecemos, o início do século XX, um lógico matemático famoso, Hilbert, apresentou 23 problemas da matemática e alguns da física que ele mapeou como que faltava para a gente conhecer. E na física, praticamente, tinha 2 ou 3 desses 23 que ele acreditava que, uma vez resolvidos, a gente podia fechar a física. A física estaria fechada, nós já conheceríamos todas as leis físicas e tudo que teria a ser aprendido nessa área nós já o conheceríamos, né? A física talvez até deixaria de existir enquanto ciência, porque já teria se esclarecido toda a ciência física, ou ela existiria apenas como a ciência do aprendizado da física e não haveria mais investigações teóricas, ao menos, a serem feitas, né? Bem, esses 2, 3 probleminhas de física que Hilbert identificou nesses 23, eles abriram um campo e um universo que colocou em xeque, em certo sentido, tudo que a gente já sabia, abriu horizontes absolutamente novos e hoje a gente tem, por exemplo, física quântica e relatividade geral como 2 físicas que nós não temos a mais remota ideia de como é que elas se comunicam e como que se dá a relação entre elas, ainda que existam algumas hipóteses nessa direção. Então, não se engane, nós conhecemos quase nada de ciências naturais e daí já se vê, obviamente, que citar coisas que nós não explicamos não falseia teoria nenhuma. Nunca, jamais. Nem se você der 10, 20, 50, 1.000 exemplos de contradições de uma teoria científica, você a derruba e você a falseia. Tá? Em certo sentido, eu diria até que, sobre uma certa perspectiva, nenhuma teoria científica é jamais falseada, porque ela continua sendo verdadeira naquele núcleo que ela tem de verdade, naquilo que ela já explicava. Ainda que nós possamos compreender esses aspectos sobre outro enfoque à luz de uma teoria posterior. Tá? Então, a força de uma teoria científica está no que ela tem de verdadeiro, na sua adequação, na descrição da realidade, na sua explicação de como se dá os fenômenos, por limitada que seja essa verdade, por limitada que seja essa adequação. E não por ela vincular erros de qualquer tipo, quaisquer que sejam. Segundo ponto do preâmbulo. Então já dá para vocês entenderem que esse vídeo vai ficar bastante longo, mas eu acho que todo mundo que tem interesse por esse tema vai gostar de ver isso. E vocês vão ver que o que eu vou apresentar aqui derruba por completo
aquilo que se deu no debate de apresentar evidências A, B, C e D como se derrubasse a teoria, mesmo pressupondo que essas evidências estão corretas, o que nem sempre aconteceu ali. Tá? Segundo aspecto é sobre religião e ciência, que também é um aspecto que perpassa bastante esse debate. Não se engane, ao longo da história, os agentes da ciência, as pessoas que fizeram ciência, os criadores de conhecimento científico, agiram quase sempre movidos por muitas concepções religiosas, quase sempre. E essas concepções religiosas influenciaram sim no modo como eles conheciam e na ciência que eles fizeram. Mas apesar disso, a gente vai ver que, independente das preconcepções dos agentes que fazem ciência, dos cientistas, para usar esse termo genérico que eu detesto, mas vamos ficar com ele aqui, a ciência possui critérios objetivos que independem dessas preconcepções, tá? Então, há uma conexão ao longo da história da ciência entre a ciência e a religião? Essa conexão existe até hoje? Em minha opinião, sim. Não tem como a pessoa se despir completamente de suas preconcepções, mas ela tem critérios objetivos que independem disso. E eu vou ilustrar isso aqui fartamente, tá, ao longo desse vídeo. Tá? Então, vamos agora ao conteúdo propriamente dito. Eu vou pegar vários casos aqui para mostrar para vocês que jamais uma teoria científica foi refutada porque se encontrou casos que ela não explica. Mas é preciso muito mais do que isso. É preciso, além de você encontrar situações que ela não explica, é preciso que exista outra teoria científica que já explique tudo que aquela anterior já explicava e mais alguma coisa. Sempre que houveram revoluções científicas, que são os casos em que podemos falar de falseabilidade em algum sentido, sempre que ocorreram revoluções científicas, não existiu unicamente casos que a teoria não explicava, porque sempre existiram casos que a teoria não explicava, e esses casos sempre se acumularam ao longo do tempo. Mas a nova abordagem que surgiu, ela não apenas explicava muitos desses novos casos não explicados pela teoria anterior, como ela explicava tudo que a teoria anterior já explicava. E explicava como? Não a partir de um dogma, porque é o que busca a ciência, né? Não é uma explicação você dizer foi Deus que criou. Mas vamos lá. Então vamos começar. Usei aqui, elegi exemplos da física, tá? E começo com a primeira teoria científica da física. Para alguns filósofos da ciência não era ciência, mas eu discordo veementemente, mas não é isso que interessa, não se preocupem com os nomes, acompanhem o raciocínio, acompanhem a linha do desenvolvimento do pensamento histórico da ciência que nós vamos fazer aqui, que é a física aristotélica. A primeira elaboração científica da física foi a física aristotélica. E foi realmente uma tentativa de se compreender os fenômenos físicos a partir de sua conexão interna, a partir dos próprios fenômenos e buscar uma conexão interna desses fenômenos e explicá-los por que eles se dão dessa maneira. E aqui já vi um primeiro comentário fundamental. Toda ciência, ela parte de certos pressupostos que ela não explica. Ou dito de outra forma, toda ciência é um recorte da realidade. Toda ciência é um recorte da realidade. Então, por exemplo, se nós pegarmos a biologia e a física, ora, a biologia pressupõe a física, mas ela apenas pressupõe. Os objetos de investigação da física não são diretamente um objeto de investigação da biologia. Então, sem, por exemplo, a gravidade, nós não conseguiríamos explicar o desenvolvimento dos seres vivos terrestres, por exemplo, e nem os outros, mas dos terrestres mais evidentemente. A gravidade é um elemento que interfere diretamente na forma como os seres vivos se desenvolveram na Terra, mas a biologia não precisa explicar como a gravidade surgiu, de que forma, qual é a teoria que explica a gravidade. Ela apenas assume isso, ela apenas pressupõe isso. Isso é um pressuposto da biologia. Toda vez que nós vemos que esse recorte da realidade ele é ilegítimo em relação aos fenômenos que são analisados, ou seja, não é possível fazer aquele recorte, assumir aqueles pressupostos, aquela ciência ou ela deixa de existir ou ela passa a incorporar outra mais ampla. Da mesma forma que quando nós descobrimos que uma outra área da realidade, que a gente acreditava que ela estava mesclada
com uma área B que nós achávamos que estava mesclada com uma A. Ela pode ser separada, estudada autonomamente, ela passa a se constituir uma ciência específica. Então nós vamos ver que é assim, por exemplo, que por muito tempo a astronomia foi vista como uma área de investigação diferente da física e, ao mesmo tempo, a astrologia era mesclada com outros aspectos e por isso ela era um conhecimento astrológico, tá? Então, não vou entrar tanto em detalhes sobre isso aqui, mas é importante a gente reter essa informação. Toda ciência é um recorte da realidade. E Aristóteles elaborou na teoria, na física aristotélica, ele elaborou um recorte da realidade com pressupostos muito claros, mas que separava enquanto objeto de investigação. Então, esse é o primeiro aspecto, o que hoje nós chamamos de astronomia, e a física dos movimentos que acontecem aqui no interior do nosso mundo, no interior da Terra, ou como Aristóteles chamava, do nosso mundo sublunar, do que está abaixo da Lua. E por que ele via leis diferentes? Porque no nosso mundinho aqui, no nosso mundo sublunar, nós não vemos nos fenômenos que acontecem regularidade alguma. Nós não vemos repetição e continuidade alguma. É um monte de fenômeno diverso, irregular, marcado pela acidentalidade, pela contingência, pela variação contínua, com corpos qualitativamente diferentes e que não podem ser, segundo pensava Aristóteles, igualados quantitativamente sob nenhuma perspectiva. Isso pode parecer talvez menos óbvio para muitas pessoas hoje, porque a gente vive nesse mundo artificial construído por nós, né, com as ruas paralelas, com os prédios todos construídos segundo fórmulas geométricas bem determinadas, com os carros andando a uma velocidade mais ou menos constante, os aviões, um monte de coisas regulares que foram nós que criamos. Quem aí já teve algum contato com a natureza bruta, seja em acampamento, eu passei a minha infância passando semana acampado na beira de rio, lá no Nordeste, Vale de Jequitinhonha, onde eu nasci, ali você vai ver que só tem irregularidade, né? Por exemplo, esse é um caso curioso daquele exemplo da Lua, né? Da conspiração de o homem não foi à Lua, que eles falam que não tinha só um foco de luz filmando o que estava acontecendo lá, porque tinha sombras para todos os lados. Então, se você for para o meio do mato e tentar achar uma sombra paralela, você vai se frustrar. Você pode passar 5 horas andando que você não vai achar uma sombra paralela, porque como o terreno é totalmente irregular, as árvores são completamente irregulares, essa sombra vai fazer movimentos completamente irregulares necessariamente. Então Aristóteles percebeu que no nosso mundo aqui, ele só via irregularidade, diferente de quando a gente olhava para o céu, né? Não só a Lua faz movimentos regulares, o Sol faz movimentos regulares, o conjunto dos outros corpos celestes se movimentam de maneira aparentemente regular, como também os próprios planetas. Apesar dos planetas fazerem uns movimentos mais estranhos e tal, mas seguiam uma certa regularidade. Então ele parte desse primeiro pressuposto. A física do mundo supralunar pode ser tratada de forma matemática por meio de observação e traduzindo matematicamente as regularidades que nós observamos. Já o nosso mundo aqui na Terra, não. E aí ele sistematizava da seguinte forma a sua física sublunar, né? Essa física separada da astronomia porque regida por leis, teorias e forças diferentes. Então aqui na Terra ele percebeu o seguinte, veja que tudo isso que Aristóteles expôs, diante da física contemporânea pode parecer absurdo, mas faz muito sentido, né? Inclusive diante do nosso senso mais ordinário ao observar os fenômenos, tudo que Aristóteles falava fazia muito sentido. Então ele dizia, primeiro, que nós podemos dividir os corpos aqui na Terra, né, os seres aqui na Terra, em seres animados e seres inanimados. Sendo que os seres animados são aqueles que têm em si o princípio do seu próprio movimento, são seres vivos. Tá? Então, nós conseguimos nos mover por nós mesmos, não precisamos ser movidos por outro. Nós temos alguma coisa interna a nós que nos permite mover por nós mesmos, todos os seres vivos. O que permite isso acontecer? Está fora do âmbito de investigação da física. A física simplesmente pressupõe, para Aristóteles, essa divisão entre seres animados e seres inanimados. Até hoje esse pressuposto não caiu sob certo sentido.
E os seres inanimados, eles só podem se mover quando eles são movidos por seres animados, ou seja, as rochas, as pedras, qualquer ser inanimado, ele só se movimenta se ele é movido por outro. E mais do que isso, não só o movimento implica o contato. Então, só é possível um ser mover a outro se esses seres estiverem em contato material. Né? Aristóteles, inclusive, nem concebia a ideia de vácuo, por exemplo. Né? Para ele existia, nos fenômenos supralunares, astronômicos, existia uma substância invisível que ele denominava por éter. Né? Porque para ele a não existência da matéria em qualquer sentido significava uma espécie de nada que para ele era uma ideia absurda. Mas aqui não vem ao caso. Então, todo movimento implica o contato. Então não tem como uma coisa continuar em movimento se ela não tiver um motor, um movente que a move permanentemente em contato com ela. Veja que isso tudo aqui faz todo sentido diante do mundo que a gente vive aqui na Terra. Nós, de fato, não vemos as coisas, tirando coisas artificiais que o homem constrói, nós não vemos as coisas que não sejam seres animados se movendo por aí se não tiver algo que a move de maneira permanente. Tá? E tinha mais um pressuposto nessa física de Aristóteles, porque todos podem pensar, poxa, mas se a gente segurar uma coisa aqui e soltar, ela cai. E aí não tem nada que empurra ela em direção à Terra. Então tinha mais um pressuposto importante, que era: todas as coisas tendem ao seu lugar natural. E esse lugar natural, para as coisas pesadas, para o elemento que se chama esquematicamente, que a física de Aristóteles é bastante sofisticada e minuciosa, mas para o efeito do que eu estou fazendo aqui serve. Todas essas coisas pesadas se movem em direção ao centro da Terra, que era para Aristóteles o centro do universo. Por quê? Porque esse era o seu lugar natural. Então é por isso que as coisas caem quando nós soltamos, elas estão indo em direção ao seu lugar natural. E a partir daí tem toda uma hierarquia entre esses elementos. Né? Você tem, em primeiro lugar, a Terra, se situa acima da Terra a água, que é um elemento ali intermediário, acima da água o ar, e o fogo tende a subir, o seu lugar natural é para cima, é na direção oposta ao centro da Terra. Tá? E veja que tudo isso parece explicar quase tudo que nós vemos na Terra. Quase tudo. Tá? Inclusive um barco, ele está flutuando ali em cima da água porque ele está cheio de ar. Se você encher o barco de água, ele afunda. São poucas substâncias que têm essa propriedade de ter uma densidade menor do que a água e boiar. Né? E lá na Grécia você não tinha icebergs, por exemplo, para que isso pudesse ser analisado. Mas de qualquer forma, a física de Aristóteles, ela explicava praticamente tudo que a gente via aqui na Terra, sem usar matemática em lugar nenhum, sem usar lógica em lugar nenhum, e nem podia usar, porque são corpos qualitativamente diferenciados, sujeitos à acidentalidade, à variação de todos os tipos, às contingências de todos os tipos. Só existe essa invariabilidade, essa continuidade, essa necessidade nos corpos que estão acima da Lua, nos corpos supralunares, nos fenômenos astronômicos. Ali a gente usa a matemática. E essa física de Aristóteles, com alterações, com variações ao longo do tempo, mas mantendo essa mesma estrutura, esses mesmos pressupostos, ela se manteve por milhares de anos. Ela foi elaborada, Aristóteles viveu ali no final de 300 e tantos antes de nossa era, e até 1500 e alguma coisa essa física estava em vigor. Só que tinha um problema que a física de Aristóteles claramente não explicava. Tinha vários, mas esse era o que mais chocava as pessoas, que era o movimento de um projétil. Ora, se eu arremesso qualquer coisa, sei lá, essa caneta, né? Eu arremesso essa caneta para frente, segundo a física de Aristóteles, o que deveria acontecer? No momento que eu solto a caneta, eu deixei de ter contato com ela. Eu não tenho mais contato, eu não estou mais a movendo. Então, a única força que resta é aquela do lugar natural para qual tende o corpo pesado. Então, ao jogar a caneta, ela não deveria se projetar para frente, ela deveria cair direto em direção ao centro da Terra, que era para Aristóteles também o centro do universo.
Só que ao jogar a caneta, ela de fato cai, ela de fato vai para o seu lugar natural, como a física de Aristóteles postulava, mas para além disso ela vai para frente também, ela continua indo para frente também. Esse foi um dos principais, na verdade foi o principal problema físico investigado pelos físicos, por exemplo, ali em 1200, 1100, 1300, 1400. Inclusive se elaborou uma das teorias que era a física do ímpetus. Agora, antes de falarmos do ímpetus, observem. A física aristotélica explicava o movimento de um projétil? Por que eu jogo e ele vai? Não explicava. Os pressupostos que dava Aristóteles permitiam explicar o movimento do projétil? Não explicava. Por que ele ia para frente? Ele deveria cair diretamente, porque não tinha mais contato, não tinha mais um motor que o impulsionava, não tinha mais um movente. Isso derrubou a física aristotélica? Claro que não. Porque todo o resto, ela continuava explicando. E teria que existir uma teoria que explicava tudo que a física aristotélica explicava e ainda conseguisse explicar o movimento de um projétil para que ela fosse, por assim dizer, falseada. E vocês já vão entender o porquê desse por assim dizer. Tá? E os físicos, as elaborações da física do ímpetus procuravam explicar isso de várias formas. Teve várias elaborações, mas uma famosa era que você, ao colocar um impulso no projeto, um ímpetus, você ao impulsioná-lo, como eu jogo a caneta, você meio que adicionaria uma quantidade de energia a ela, e ao soltar, essa energia permaneceria na caneta, impulsionando-a pela frente, e iria se dissipando aos poucos. Por isso que a velocidade do projeto vai diminuindo, segundo essa teoria do ímpetus, essa hipótese do ímpetus. Até que ela caía no chão. Apesar dessa elaboração, sob certa perspectiva, parecer explicar o movimento do projétil, mas ela não estava de acordo com nada que a física de Aristóteles assumia. A física de Aristóteles não assumia nenhuma energia que permitiria um corpo continuar em movimento, mesmo se a pessoa que produziu essa energia deixasse de ter contato com ela. Qualquer energia que eu jogasse sobre o projétil, ela só poderia ser transferida para ele por meio do contato entre o motor e o que se move, entre o movente e o que se move. Então a física do ímpetus era o grande pepino, era o grande problema que tinha para ser explicado. Então observem, existiam aspectos que falseava a física de Aristóteles? Existiam. Isso levava ela a ser derrubada? Não, de forma alguma, de jeito nenhum. Até que o nosso Galileu... e só um parênteses. Nesse meio do caminho, tá? Ali no século 2, 3 depois de Cristo, não tem essas datas gravadas, o nosso Ptolomeu, que era um físico aristotélico, como Aristóteles, adepto de uma concepção geocêntrica, que a Terra estava no centro do universo e que, portanto, o centro da Terra era o centro do universo, adepto da física aristotélica e da sua cisão entre a física sublunar e supralunar, o nosso Ptolomeu falou, olha, eu não posso tratar os fenômenos aqui da Terra de forma matemática, mas eu posso tratar os fenômenos que estão acima da Lua de forma matemática, os fenômenos astronômicos. Então, usando matemática, em particular geometria, porque na época de Ptolomeu ainda não existia a álgebra, que só vai se desenvolver no nosso mundo ocidental com Descartes. Então, você tinha cálculos que eram feitos com linhas e figuras geométricas, era a geometria, e tinha cálculos que eram feitos com números, que era a aritmética. Então, a aritmética era uma coisa, geometria era outra. Depois é que a álgebra vai unificar as duas numa linguagem comum, mas não vem ao caso. Usando matemática ou geometria, Ptolomeu conseguiu fazer um método matemático preciso que conseguia mostrar a posição não apenas do Sol e da Lua, que era mais óbvio, ou do conjunto dos outros corpos celestes, mas de todos os planetas que eram visíveis aqui da Terra. Mercúrio, Vênus, Júpiter, Marte e Saturno. Então, esses planetas não apenas, ao que parecia, orbitavam a Terra, mas faziam umas espirais estranhas. E o Ptolomeu fez um método matemático preciso, baseado em observação empírica, basicamente, que permitia você falar assim, olha, daqui a 300 anos, no dia tal, Marte vai estar ali, Júpiter vai estar ali, Saturno vai estar ali. Um negócio formidável e que funcionava perfeitamente. Às vezes precisava de alguns ajustezinhos no cálculo, mas funcionava perfeitamente. Tá? Então, veja que partindo da
teoria aristotélica, Ptolomeu, um aristotélico, continuou a desenvolver essa teoria aristotélica e formalizou matematicamente o movimento de todos os corpos celestes observáveis aqui da Terra, de tal forma que nós conseguimos prever a sua posição daqui da Terra, mesmo daqui a anos, décadas ou séculos. Tá entendendo? Então, veja bem, a teoria aristotélica começando a dar frutos. Observe que esse núcleo de verdade que está presente na física aristotélica e que Ptolomeu continua, ele não é abalado nunca. Ele não é falseado nunca. A teoria de Ptolomeu continua válida até hoje, do ponto de vista do movimento aparente desses corpos tomando a Terra como referencial. Ah, mas no futuro muito distante, daqui a centenas de milhões de anos, daqui a bilhões de anos, as órbitas elas estão mudando, embora seja pouco perceptível, e as órbitas dos planetas vão mudar, as estrelas que vamos ver no céu vai ser outra. Ok, mas de qualquer forma, para um significativo período histórico, o método de Ptolomeu continua inteiramente aplicável e, na verdade, passível, inclusive, de ser adaptado para qualquer contexto histórico. Tá? Então, essa força que tinha a física aristotélica ao pressupor corretamente que nós poderíamos tratar matematicamente os objetos que estavam para além da Lua não era nada óbvio. Não era nada óbvio. Se nós pegarmos os babilônios, eles transcreveram os movimentos astronômicos durante séculos ou milênios, mas nunca chegou a elaborar um método como o de Ptolomeu, porque nunca tinha uma teoria científica como a de Aristóteles que a embasava. Então a gente vai ver que mesmo quando a teoria de Ptolomeu, que é aristotélica, foi falseada, ela mantém o seu núcleo de verdade. Uma teoria científica se define por aquilo que ela explica, por aquilo nela que se adequa aos fenômenos observáveis, e não o contrário. Até que chega o nosso genial Galileu, tá? E Galileu coloca em parafuso tanto Ptolomeu, mas não totalmente Aristóteles. A primeira coisa é o seguinte: pouco antes de Galileu, Nicolau Copérnico, como a gente sabe, a famosa disputa geocentrismo e heliocentrismo, ele percebeu que se ele colocasse não a Terra no centro, mas o Sol no centro, todos aqueles complexos movimentos de espirais que os planetas faziam no céu, segundo a física de Ptolomeu, poderiam se resumir, na verdade, a movimentos mais ou menos circulares. Depois a gente descobriu que eram elipses, mas elipses bem pouco com uma... Esqueci a palavra que usa quando você achata ali o círculo, ela vira uma elipse. Enfim, não importa. Minha memória ela é horrorosa. Mas são elipses muito próximas de uma circunferência, né? Excentricidade, com excentricidade bem pequena. Mas Copérnico percebeu que em circunferências mais ou menos perfeitas, você traçaria o Sol ali no centro, depois Mercúrio fazendo uma circunferência, depois Vênus, depois a Terra, depois Marte, depois Júpiter e tudo mais. E movido por suas concepções religiosas, ele falou, caramba, é isso. Se Deus criou o mundo, olha a concepção que chegou Copérnico, se Deus criou o mundo, é muito mais provável que ele tenha feito o mundo dessa forma, porque é uma forma muito mais perfeita, muito mais bonita e muito mais consistente matematicamente do que essa forma que nos diz o sistema de Ptolomeu. Só que veja, ao se elaborar essa nova teoria de Copérnico, a de Ptolomeu caiu pelo chão? Não, porque ambas continuavam explicando. Você tinha como pegar os cálculos de Copérnico e prever onde estaria Júpiter daqui a 30 anos em relação a nós. Você poderia pegar a física de Ptolomeu e prever onde estaria Júpiter daqui a 30 anos, num determinado dia, em relação a nós. As duas explicavam os mesmos fenômenos, mas eram explicações diferentes. Tá? A elaboração de Copérnico foi, sim, fortemente motivada por suas concepções religiosas. Ao ver aquela perfeição do seu sistema que se adequaria mais, pensava ele, à perfeição de Deus. E mesmo a física aristotélica sofreu enormes influências das concepções religiosas. Inclusive, por essa razão, ela não foi aceita pela igreja. Porque a física de Aristóteles, ela pressupunha a eternidade do universo. Ela pressupunha que o universo não tinha um início. Assim os gregos pensavam, e também Aristóteles pensavam.
A física de Aristóteles não pressupunha uma criação, tá? O Deus da física aristotélica era, no fundo, apenas o que justificava a causa última do lugar natural para qual as coisas iam, a coisa pesada para baixo e tudo mais, era uma espécie de causa final. Mas aí, como Aristóteles influenciou profundamente as elaborações da Igreja Católica durante a Baixa Idade Média, que é ali de 1000 a 1500, eles acabaram adequando isso à criação, à física aristotélica. Mas existia na Igreja ainda uma outra concepção que era atribuída a Platão, embora não corresponda muito bem ao pensamento de Platão, mas não vem ao caso. Vai ter um diálogo de Platão que se chama Timeu, que prevê um demiurgo que cria o mundo, e que cria o mundo segundo formas matemáticas. Então, no diálogo Timeu está no diálogo com Sócrates, e é Timeu quem apresenta essa visão demiúrgica da física, onde esse demiurgo, a partir de um receptáculo, de uma matéria indeterminada, ele cria todo o universo sempre segundo formas matemáticas. E sobreviveu durante uma parte da Igreja Católica o que nós poderíamos chamar de católicos platônicos e de católicos aristotélicos. Os católicos aristotélicos acreditavam que os fenômenos aqui do nosso mundinho eram todos qualitativamente indiferenciados, não podiam ser tratados matematicamente, e por aí vai, físicos aristotélicos. Aqueles que se consideravam platônicos achavam que todo esse negócio de física aristotélica era uma bobagem, e que as formas de toda a realidade humana estavam dadas em Deus, e vinham unilateralmente de Deus em relação ao homem, e na verdade constituía o que era o misticismo durante a Idade Média, que eram aqueles figuras na igreja que atacavam a ciência, e que achavam que isso era tudo perda de tempo, e que na verdade era a nossa relação direta com Deus que tinha que ser privilegiada, porque as coisas vinham diretamente de Deus e nós não podíamos, analisando os fenômenos, chegar diretamente até Deus. Só que na modernidade, essa visão mística da teologia, da filosofia, da metafísica, ela é levemente alterada. E aí vem Copérnico, aí vem Galileu, que pensam o seguinte, fala não, Deus criou o mundo, como diz Galileu, em caracteres matemáticos. Ele imprimiu ao mundo uma racionalidade. Ele imprimiu ao mundo uma razão suficiente. De tal forma que todos os fenômenos do mundo, diferente do que pensava Aristóteles, não só os fenômenos, as coisas que estão para além da Lua, mas até os fenômenos aqui na Terra, poderiam ser pensados matematicamente, e isso era a prova maior da existência de Deus. Mas essa visão entrou em choque com a visão que era dominante na igreja, que era a visão de base aristotélica, tomista e etc. Mas então voltemos ao nosso Galileu. Tá? Depois vou voltar a esse tema para vocês verem esse entrecruzamento entre religião e ciência. Tem dois pontos importantes que eu queria destacar aqui com relação a Galileu. O primeiro dele, feriu de morte Ptolomeu. Ele desenvolveu o que veio a ser o telescópio, na verdade mais uma luneta. E ao Galileu observar a Vênus, ele percebeu que Vênus tinha fases. E não somente Vênus tinha fases como a nossa Lua, mas como a nossa Lua, ele tinha fases equivalente ao que seria a Lua nova, minguante, crescente, cheia. E só era possível explicar essa sucessão de fases de Vênus assumindo a teoria de Copérnico, a hipótese de Copérnico. E que aquele movimento não faria sentido diante da física de Ptolomeu. Por exemplo, não tinha como explicar uma Lua nova segundo os pressupostos da física ptolomaica, geocêntrica, mas tinha como... Você não só explicava verbalmente com a física de Copérnico, com a teoria de Copérnico, mas como você entendia precisamente porque naquele dia, naquela conformação dos planetas, Vênus estava na fase minguante, na fase nova, na fase cheia. Então veja que a teoria, então, é heliocêntrica, depois ela vai deixar de ser heliocêntrica, tá? De Copérnico. Ela substitui e falseia a de Ptolomeu, porque ela já era capaz de explicar tudo que a física de Ptolomeu explicava. Tudo. E além disso, outros fenômenos que a física de Ptolomeu não explicava, ela não era capaz de... A de Copérnico era capaz de responder, enquanto a de Ptolomeu não. Então é só por isso
que a física de Copérnico é assumida cientificamente, não sem resistência, não sem um longo tempo. Mas por quê? Porque todos aderiram à concepção de Copérnico, platônica, de Deus criou o mundo com essas formas matemáticas racionais e perfeitas? Não por isso. Porque tinha um critério objetivo que permitia claramente ficar com a de Copérnico e não com a de Ptolomeu. E mais do que isso, tá? A física de Ptolomeu, como eu falei antes, ela mantém o seu núcleo de verdade, ela continua sendo correta da perspectiva nossa aqui da Terra, vendo o movimento dos corpos celestes. Agora, a de Copérnico explicava não só esse movimento vistos por nós aqui da Terra, mas vistos de qualquer lugar. E explicava ainda fenômenos como as fases de Vênus que Galileu observou no seu telescópio e que a física de Ptolomeu não conseguia explicar. E Galileu não só, então, nesse sentido, falseou a de Ptolomeu, no sentido de... porque já existia a teoria de Copérnico, tá? Se Galileu observa as fases de Vênus que a teoria de Ptolomeu não explicava, e não existisse a teoria de Copérnico, não teria falsibilidade porra nenhuma. Teria um fenômeno aqui que a física de Ptolomeu não explica, mas e daí? Eu vou jogar ela no lixo, sendo que ela explica uma pancada de coisa? Sendo que ela nos permite prever o movimento dos astros e eu não tenho nada alternativo para colocar no lugar? Então, a teoria, o fenômeno observado por Galileu, em certo sentido, nos permitiu escolher Copérnico e não Ptolomeu só porque já existia Copérnico. Sem Copérnico, continuaria vigente a física ptolomaica. Tanto é assim que Galileu fez uma primeira formulação do que veio a ser a primeira lei de Newton, quando Newton sistematizou a coisa toda lá na frente. Fez uma primeira formulação. Que ele se deu conta, inclusive por meio de certos experimentos, até imaginários em partes, mas de que, na verdade, um corpo, uma vez posto em movimento, se nenhuma outra força atuasse sobre ele, ele tenderia a continuar em movimento retilíneo uniforme para sempre. Uma lei completamente contraintuitiva, uma elaboração completamente contraintuitiva em relação a tudo que nós observamos aqui na Terra. Mas porque aqui na Terra tem resistência em todos os cantos, né? Você dá um chute numa bola, ela vai parar porque tem resistência no chão. A mesma coisa no ar, se o avião não tiver um motor, ele não vai conseguir continuar voando, porque além da gravidade puxar ele para baixo, você tem a resistência do ar que vai fazê-lo parar. Uma lei completamente contraintuitiva. E que contraria completamente a física aristotélica. E Galileu conseguiu dar exemplificações de caso que mostrava que essa ideia de um corpo, que a inércia, um corpo em movimento estava também em inércia, um corpo em movimento retilíneo, uniforme, estava também em inércia, ele ainda não derrubou a física aristotélica. Ele mostrou um elemento que a física aristotélica não era capaz de explicar, que contradizia a física aristotélica, mas Galileu não chegou a sistematizar e a propor nenhuma outra teoria alternativa que explicava tudo aquilo que aparentemente a física de Aristóteles explicava e ainda a inércia, corpos estando em inércia mesmo estando em movimento. Isso só vai acontecer com o nosso Newton. Foi somente então, quando Newton sistematizou, que veio a ser as 3 leis de Newton, mais a gravitação e tudo mais, quando ele sistematizou a sua física, que conseguia mostrar que todos os movimentos que nós temos aqui na Terra seguem as mesmas regularidades, as mesmas leis, os mesmos princípios dos corpos que estão se movendo lá no céu. Quando Newton faz isso, veja que o centro de Newton não foi nem ter criado, falseado a física aristotélica, que dominava até então, no sentido de ter achado uma nova evidência que derrubava a física aristotélica. As evidências já estavam aí. As evidências contra a física aristotélica já estavam no ímpeto. Galileu conseguiu mostrar que o projétil se movimentava para frente, porque aquela força que foi colocada no corpo, essa força continuava. Não, esse corpo continuava no seu movimento, no seu estado de inércia, que é um movimento retilíneo uniforme. Mas ele não conseguiu sistematizar uma física no seu conjunto que englobava isso e derrubava a física de Aristóteles. Newton é quem definitivamente derruba toda parte da física sublunar de Aristóteles ao sistematizar uma física e mostrar que todos os fenômenos de movimento que nós observamos aqui na Terra
sejam corpos animados ou inanimados, podem ser aplicados em base aos mesmos pressupostos, em base às mesmas regularidades, em base às mesmas racionalidades que regem os corpos que estão lá no céu. Veja que, nesse caso, as evidências que supostamente falseariam a física de Aristóteles vieram muito antes, mas a física de Aristóteles continuou vigente, porque não tinha nenhuma teoria que explicava aquilo que supostamente a física de Aristóteles explicava. Isso só vai surgir com Newton. Tá entendendo? E veja que Newton fez isso também baseado em várias concepções religiosas. Newton não só partilhava da ideia de Galileu e também de Copérnico, a visão platônica contraposta à visão aristotélica, de que Deus teria criado o mundo com a ordem perfeita, com uma ordem natural, como ele até desenvolveu uma ideia causal total. Tá entendendo? Todas as coisas já são causalmente predeterminadas. E era baseado nessas concepções metafísicas de Newton que a sua física se inseria no interior da sua obra. Para Newton, a sua física era só um pedaço da sua elaboração metafísica mais geral. Tá entendendo? Só que tinha um detalhe. A física de Newton explicava, por exemplo, o fenômeno do ímpetus, o fenômeno do projétil, que a física de Aristóteles não explicava. A física de Newton explicava uma série de coisas que a física de Aristóteles não explicava, mas também explicava tudo que a física de Aristóteles explicava em base à sua teoria. É assim que a física de Aristóteles é derrubada pela física de Newton, é falseada pela física de Newton, mas sem que a física aristotélica perdesse o seu núcleo de verdade, que era os corpos sublunares de fato estão sujeitos a regularidades matemáticas, que foram primeiro apresentadas por uma formulação teórica do Ptolomeu, que é depois substituída por uma mais completa, que é a de Copérnico, e que agora Newton vinculava diretamente aqueles fenômenos astronômicos com os fenômenos que acontecem aqui na Terra. Veja que a revolução que Newton faz ela é tão brutal que agora até o escopo da ciência mudou. Se para Aristóteles os fenômenos sublunares eram analisados segundo leis diferentes dos fenômenos astronômicos, agora eles fazem parte de uma só ciência, e a física engloba agora tanto a astronomia quanto todos os movimentos que se passam aqui na Terra. Tá? Veja que tanto Copérnico, tanto Galileu, tanto Newton tinham concepções religiosas que norteavam suas elaborações científicas. E que eram motivadores individuais deles, inclusive, para elaborar essas concepções científicas. Mas isso só se tornou teoria científica, porque tinha critérios objetivos que permitia ficar com a física com o modelo de Copérnico e não com o de Ptolomeu, que permitia ficar com a física de Newton e não com a de Aristóteles. E não era simplesmente falseabilidade. Isso acontecia porque tudo que Ptolomeu explicava, de Copérnico também explicava, e ele explicava outras coisas. Isso aconteceu porque tudo que a teoria de Aristóteles explicava, como a regularidade matemática dos fenômenos supralunares, a física de Newton também explicava, e além disso ela explicava os fenômenos que estavam aqui na Terra. E coisas como o lançamento do projétil não explicadas dentro da física aristotélica se encaixava perfeitamente na física newtoniana. Então, uma teoria só substitui a outra se ela é capaz de explicar tudo que a anterior explicava. E mais alguma coisa. Em base a critérios objetivos, independente das preconcepções que o cientista possa ter. E para fechar esse vídeo, então, caminhando mais para o que se chama na Universidade Física Moderna, né? Eu acho engraçadíssimo esse nome. Eu não sei nem se esse nome está em vigor ainda nas matérias universitárias. Observem que de modo algum você pode derrubar, por exemplo, a relatividade geral de Einstein se você encontrar, ou a relatividade especial e restrita, por exemplo, se você encontrar casos que ela não explica, mas nunca. Né? No acelerador de partículas aí se descobriu a partícula A, B, C e D que se move a uma velocidade muito maior que a da luz. E está comprovado. Foi lá, fez 1 milhão de testes com critérios os mais rigorosos possíveis e descobriu que aquela partícula tal se move muito mais rápido que a luz. Isso contradiz a física de Einstein, a relatividade especial e geral? Claro que sim. Isso significa que elas foram falseadas? Claro que não. E tudo que ela explica? Cadê então a teoria alternativa que explica tudo que a teoria de Einstein explica e mais esse fenômeno? Isso vai colocar, sem dúvida, se descobrir uma partícula
que se move mais rápido do que a luz, uma motivação, um elemento objetivo que vai permitir o conhecimento científico avançar. Tem a menor dúvida disso. Isso já mostra de cara uma limitação da física de Einstein. Mas em hipótese nenhuma falseia. Ainda que você ache 1000 contradições na física de Einstein, você não a falseia. Inclusive, o famoso experimento lá que Popper adora, que Einstein vai propor para confrontar a física clássica baseada em Newton com a sua própria, é análogo aos casos que eu exemplifiquei antes. Então vamos lá, mais uma historinha bastante rápida. Então, quando Einstein se põe a elaborar a sua relatividade restrita e logo depois a sua relatividade geral, já existiam várias contradições na física de Newton, na física clássica. Já existiam contradições claras, patentes e comprovadas. Tinha sido falseada a física de Newton? Óbvio que não tinha sido falseada. Né? Por exemplo, as equações de Maxwell, que a gente vai estudar lá nas matérias de eletromagnetismo e tudo mais, elas eram claramente contraditórias com a ideia de espaço absoluto e de tempo absoluto que Newton pressupunha na elaboração da sua física. Então, a física de Newton tinha vários pressupostos, igual aquela de Aristóteles que nós vimos lá atrás. Tá? Não quis elencar aqui porque ia estender o vídeo demais, mas um dos pressupostos que Newton assumia era que o espaço era absoluto e que o tempo era absoluto, ou seja, não tinha como você fazer com que um espaço X se tornasse um espaço menor ou maior de uma forma ou de outra. O tempo era absoluto. Ele não poderia passar mais rápido ou mais devagar sobre uma ou outra perspectiva. Isso contrariava não apenas as equações de Maxwell, que unificou os fenômenos magnéticos com a eletricidade, criando o eletromagnetismo, que tinha inúmeras aplicações práticas já naquela época, como contrariava também evidências empíricas. Um famoso, peço vocês para procurarem depois na internet, não vou entrar em detalhes sobre isso, é o experimento de Michelson e Morley, que é fantástico, né? Que é um experimento que está ligado a questões que eu não vou entrar aqui, de uma ideia de éter que ainda descende de Aristóteles, de um éter luminífero, mas falando aqui de maneira bem esquemática e simplificadora, o experimento de Michelson e Morley mostrava que a velocidade da luz, se nós tomarmos que a Terra está fazendo um movimento de rotação em torno do Sol, uma velocidade bastante significativa, sob certa perspectiva, agora, a luz viajando na mesma direção em que a Terra se move e uma direção perpendicular ou oposta, esse experimento de Michelson e Morley mostrava que a velocidade da luz era a mesma nas duas perspectivas, o que contrariava fortemente a ideia de espaço absoluto de Newton. Ora, essa luz, então, ela deveria se mover em velocidades distintas, porque você tem a velocidade relativa da Terra mais a velocidade da luz. Dizendo de maneira bastante simplificadora aqui. Então, o experimento que é bastante, usando o interferômetro, um experimento bastante engenhoso de Michelson e Morley, eles conseguiram mostrar que a luz, viajando em distintas direções em relação à Terra, elas têm a mesma velocidade. Né? E não se comporta, por exemplo, como o famoso experimento do trem, né? Você está andando dentro do trem, a sua velocidade, se você estiver na mesma direção do trem, ela está se somando em relação ao trem. Se você está andando no sentido oposto, ela está se subtraindo em relação ao trem. Não se comportava dessa forma. Então, quando Einstein se põe a elaborar a sua relatividade restrita e geral, tinha várias contradições, tinha experimentos que falseavam, entre aspas, que contradiziam a mecânica clássica de Newton. E ela continuava de pé, completamente de pé. Você já tinha teorias que explicavam outro âmbito da realidade, como o eletromagnetismo, que fundiu magnetismo e eletricidade de Maxwell, cujas equações contradiziam a mecânica de Newton, e ela continuava de pé. Então, meus amigos, lá o Eberlin, essa turma lá dos criacionistas, podem dar o tanto de exemplo que for, e mesmo se esses exemplos estiverem corretos, tá? Por exemplo, em relação ao tempo de meia-vida do carbono 14 em relação aos seres vivos, não falsifica a datação. Em hipótese alguma, um exemplo não falsifica, 10, 100, 500 exemplos não falsifica. Uma teoria fica sempre de pé por aquilo que ela explica, por aquilo que ela tem de verdade. Então é baseado nessas contradições que Einstein começa a elaborar a sua teoria.
E quando ele elabora a relatividade geral, que não se reduzia essa questão da velocidade da luz ser constante, independente do referencial, ele propõe um experimento que é o famoso experimento do eclipse da Lua. A física de Einstein já explicava tudo que a física de Newton explicava. Só que além disso, ela explicava outros fenômenos diferentes da forma como a física de Newton explicava. Então, por exemplo, uma delas é que como o espaço não é absoluto, o espaço é uma entidade que pode se alterar. Tá? O problema é que a relatividade de Einstein, ela previa, diferente de Newton, fenômenos numa escala cósmica tão grande em termos de massa e de velocidade que nós não conseguimos testar isso aqui na Terra. E Einstein propõe um experimento que quando ocorresse um eclipse total do Sol, as estrelas que estavam atrás do Sol não seriam ofuscadas pela luz solar. E nós poderíamos ver aquelas estrelas que estavam cuja luz passava, por assim dizer, naquela órbita do Sol. E segundo previa Einstein, a posição relativa dessas estrelas, que nós vemos é a luz da estrela, iria se alterar, porque ao distorcer o espaço-tempo, a malha do espaço-tempo, essas estrelas iriam mover de lugar em relação àquelas que nós normalmente a vemos quando elas não estão do lado do Sol. E o eclipse nos permitiria ver essas estrelas. E veja, a física de Einstein não simplesmente dizia que essas estrelas iriam mudar a sua posição em relação a nós na Terra, a luz dessas estrelas, mas dizia exatamente para onde elas iam, dando para calcular de forma matematicamente precisa. Enquanto a física, segundo a física de Newton, não. Essas estrelas continuariam lá no mesmo lugar. Então, quando Einstein cria esse critério, que ele, em certo sentido, falseia a física de Newton, então quando surgem os eclipses, que faz as chapas fotográficas, que vai medir as posições das estrelas, e elas tinham, de fato, mudado de posição, a sua posição relativa em relação a nós, porque a luz tinha seguido a curvatura do espaço-tempo, exatamente para o lugar que a relatividade geral de Einstein previa. A física de Newton só foi, entre aspas, falseada porque já existia a teoria da relatividade de Einstein. Se supostamente um físico qualquer tivesse feito essa fotografia e constatado essa alteração na posição relativa das estrelas em torno do Sol antes de existir a física de Einstein, seria só mais uma contradição que a física newtoniana teria, que nós não sabíamos explicar, e ela continuaria intacta, inteira de pé. Então, resumindo aqui, meus amigos, primeiro, não, uma teoria científica jamais é falseada porque tem 10 mil, 5 mil, 10 mil casos que ela não explica. Jamais. Ela pode ser, entre aspas, falseada se surgir outra teoria que explica todos os fenômenos que aquela anterior explica, e além disso ela explica outros casos que são passíveis de serem medidos e testados empiricamente. E ainda assim, essa substituição ela é relativa. Toda teoria que merece o nome de teoria científica mantém o seu âmbito de verdade. Tá? Sempre mantém o seu âmbito de verdade. Ou seja, ela explicava alguma coisa. Se ela explicava alguma coisa de maneira regular, precisa, inclusive com capacidade de predição e tudo mais, ela vai continuar explicando. As que vieram só ficaram mais completas, só situaram aquelas anteriores em outra perspectiva. Em certo sentido, a teoria de Copérnico não substituiu plenamente a de Ptolomeu. A de Ptolomeu só ela passou a ser verdadeira apenas para o nosso referencial aqui na Terra. Enquanto a de Copérnico agora passou a ser verdadeira para qualquer referencial, incluindo o nosso aqui na Terra. Então ela é mais completa, ela explica mais fenômenos. Tá? E da mesma forma as outras que vieram depois. Hoje está longe da física ser copernicânica nesse sentido, e nós não somos sequer heliocêntricos, tá? Mas não vou entrar aqui em detalhes sobre isso. Da mesma forma, a física newtoniana manteve o que tinha de verdade na física aristotélica em relação à regularidade dos fenômenos supralunares tratados por Ptolomeu. E da mesma forma, a física de Einstein manteve o que tinha de verdade na física newtoniana com relação a fenômenos que se dão envolvendo massas que não são massas que não são muito grandes e velocidades que não são tão grandes assim. A física newtoniana mantém o seu escopo de aplicação e a sua verdade. E a física de Einstein só
substituiu, em certo sentido, a de Newton, porque ela já explicava tudo o que a de Newton explicava e, além disso, ela explicava mais. Portanto, podem citar evidências o tanto que for que o Big Bang, a hipótese do Big Bang e o que tem de teórico no Big Bang, que eu vou falar no próximo vídeo. Tá? O Big Bang tem um aspecto de teoria e tem um aspecto de hipótese. Pode dar exemplo que falseie o tanto que for que a teoria continue de pé. Criacionistas e design inteligente, o cacete, apresentem as suas teorias que explicam todos os fenômenos que a teoria do Big Bang explica. Todos os fenômenos. Inclusive formalmente, matematicamente, por meio dos postulados e etc., que explica tudo e que, além disso, explica muito melhor uma quantidade de outros fenômenos que nós observamos e que o Big Bang não explica. Se vocês fizerem isso, a sua teoria vai ser aceita pelos cientistas, podem ter certeza, independente de preconcepções religiosas. Porque preconcepções religiosas todos os cientistas tiveram. Mas foram os critérios objetivos que permitiam discernir entre a sua hipótese e as outras que fizeram das suas elaborações ciência. Tá? Inclusive Copérnico, Galileu, Newton acreditavam que estavam sendo mais cristãos e adequados a Deus do que a própria visão que se tornou dominante na igreja naquela época. Isso pouco importa. A questão é, elaborem teorias que explicam tudo que a anterior explica, que permite descrever esses fenômenos e, quando for o caso de ter previsão, prever esses fenômenos de forma melhor e ainda outros tantos. Se vocês fizerem isso, a teoria de vocês vai ser aceita, seus artigos vão ser aceitos, vão ser publicados. Enquanto isso não acontecer, continua a ser o que é pseudociência. E pseudociência no pior sentido da palavra. A teoria da Terra tem 6.000 anos, é pior do que a da Terra plana, em muitos sentidos, tá bom? Fico por aqui, até o próximo vídeo, onde eu vou tratar de teoria científica e hipótese científica, no vídeo menor, eu prometo, mas que vai ser igualmente interessante e derruba metade daqueles pseudo-argumentos que a turma do tal criacionismo ficou utilizando lá no debate. Beleza? Um abraço, até o próximo vídeo.